Boa noite a todos, sejamos todos muito bem-vindos a mais uma Evangelho Terapia aqui no Centro Espírita Irmã Sheila, nós encarnados e também nossos irmãos desencarnados, e também damos as boas-vindas aos irmãos que nos acompanham nas redes sociais, agora ao vivo, no Instagram, posteriormente no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Lembramos sempre de dar uma olhadinha no nosso celular para ver se a gente colocou no silencioso ou no modo avião, que às vezes a gente dá uma esquecidinha, né? Para a gente lembrar que o silêncio também é uma prece. Temos a venda de livros, na recepção, que ajuda na manutenção desta casa bendita. Também recebemos doações voluntárias para a sustentabilidade das nossas atividades, assim como também é possível se tornar um sócio contribuinte efetivo da nossa casa. Mais informações na recepção. Informamos também o retorno das atividades, o Evangelho Terapia em novo dia, que agora é às quartas-feiras, iniciando no mês de janeiro, já mudamos para quarta-feira, às 19 horas. E as palestras públicas continuam aos sábados, às 18h30. As inscrições também estão abertas para todos os estudos, que iniciarão a partir do dia 7 de março. Para inscrever-se e até a recepção ou através das redes sociais. Pessoas que estão em tratamento de passe, lembrar de passar ali na recepção para colocar o xizinho para a gente ir fazendo a contagem dos passes, tá bom? E o atendimento fraterno acontece todos os sábados, a partir das 18h30, com agendamento também na recepção. A palestra pública de hoje tem o tema A Vida Futura, a Vida Espiritual, com a nossa irmã Graciele. E vamos, antes de fazer a nossa prece inicial, fazer uma leitura inicial, tá bom? O livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, no item 91, ele nos diz o seguinte: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, manifeste constantemente a todas as criaturas que são a manifestação da divindade em redor de você. Deus revela-se ao homem através do próprio homem. O melhor meio de amar a Deus é saber amar o próximo, revelando-lhe as faltas, compreendendo seus problemas e ajudando-o em todas as circunstâncias. Então, com essas palavras de exortação ao bem, fechemos nossos olhos, quem assim desejar, e façamos nossa prece inicial, agradecendo ao Cristo por esse momento bendito que Ele nos trouxe até aqui, para nos acolher em nossas dúvidas, em nossos questionamentos, em nossas dores, nossos sofrimentos, e que possamos agora, através da Sua palavra bendita, acolher esse tratamento para nossas almas tão cansadas de levar tantos pesos, e que possamos receber o jugo do Cristo, que é leve e suave. Mestre Jesus, Maria de Nazaré, espiritualidade bendita desta casa, permaneçam conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. O tema de hoje é um tema curioso, digamos assim, a vida futura. Esse tema está contido no Evangelho sobre o Espiritismo, no capítulo 2, onde fala que Jesus nos diz que meu reino não é deste mundo. Quem aqui não se lembra de quando Jesus, colocado lá à frente de Pôncio Pilatos, foi questionado por Pilatos: tu não és rei? E Jesus responde: meu reino não é deste mundo. E de que mundo é esse? Mundo futuro, essa vida futura.
E a vida futura que Jesus fala é essa que estava contida aqui no Evangelho, que eu vou ler a passagem para vocês. Jesus designa claramente a vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como o termo para onde tende a humanidade e como sendo o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreendem ou os acham coerentes. Para que a gente possa entender, quando Jesus fala sobre a moral, sobre os preceitos morais, para que a gente possa ter esse entendimento para a vida futura, a gente tem que começar a montar um quebra-cabeça. Nós temos também que nos remontar e nos realocar o tempo em que Jesus viveu. Jesus nasceu como judeu. E os judeus viviam a sua época aguardando a terra prometida. A terra entendida até então para eles como lugar físico. Uma terra para os eleitos de Deus, para aqueles que cumprindo as leis mosaicas, aqueles 10 mandamentos, aqueles que seguissem as leis, ganhariam essa terra prometida. Mas qual é o sentido de Deus, na sua infinita bondade, nos entregar algo tão limitado e tão pequeno como algo físico? Deus nos fez simples, ignorantes, pequenos e nos dá a oportunidade do crescimento, a oportunidade do melhoramento. Nós nascemos, não sabemos sequer comer, dormir, fazer a nossa higiene básica, precisamos que alguém as faça por nós. Nós vamos sendo ensinados ao longo da vida, vamos aprendendo essas habilidades e vamos nos desenvolvendo. Junto a elas, vamos também desenvolvendo habilidades morais, habilidades sociais. E de que serviria todo esse aprendizado se nós tivéssemos um limite para isso? Deus é perfeito. Deus poderia nos criar para algo tão limitado? Se nós pudéssemos viver somente uma única vez e tivéssemos somente de futuro uma terra prometida, e voltando para essa terra prometida, que Deus justo é esse que nós sabemos, em que escolheria, faria acepção de um a outro para escolher qual daqueles poderia ter direito a esta vida prometida. E é nisso que nós vamos entender alguns conceitos que a luz da doutrina espírita nos traz. Primeiramente, a lei de justiça, a justiça divina. E é essa lei que faz nós entendermos determinadas situações que nós vivenciamos. Por exemplo, porque há riqueza, pobreza, as desigualdades sociais, os problemas de saúde. Porque se nós tivéssemos somente uma vida física, primeiramente, que Deus tão injusto seria esse, que permitisse que eu passasse por determinadas aflições e outro irmão meu não passasse por elas. E essas aflições são instrumentos que nós precisamos passar como instrumentos de educação para o nosso espírito, porque nós estamos inscritos em outra lei divina, a lei do progresso. E é essa lei do progresso que Deus criou, que é uma lei natural, que nós estamos inscritos nela,
que permite que eu, através do meu esforço, melhore o meu espírito, através das dificuldades, das aflições, das doenças, dos conflitos, eu possa burilar e melhorar o meu espírito. Através de tudo isso, eu possa subir no degrau do progresso, possa evoluir. Então, essa vida futura que Jesus nos fala, nos traz, quando Ele fala que o seu reino não é deste mundo, prometendo um reino futuro, um reino que nós poderemos ir, todos nós, um dia, conforme o nosso merecimento. O nosso merecimento individual não depende do meu irmão, depende do meu próprio esforço. Depende daquilo que eu construo para o meu próprio espírito. Lembrando que nós temos um conceito ainda hoje muito enraizado culturalmente sobre os anjos, né? E aqui no Evangelho ele traz uma passagem sobre a questão dessa interpretação dos judeus. Eu queria lembrar vocês para a gente poder entender um pouco melhor. Os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser um dia anjos e partilhar sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia de sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos. Moisés, sobre isso, não poderia dizer mais ao novo pastor ignorante que devia ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus, e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino, e é aí que ele está em toda a sua glória, e para onde vai retornar a deixar a terra. Então, para os judeus que à sua época e à sua limitação e ao seu entendimento acreditavam que somente os anjos poderiam partilhar desse mundo, dessa vida feliz, dessa proximidade de Deus, Jesus nos traz que através dessa lei do progresso, dessa oportunidade de crescimento, de melhoramento, de construção do nosso ser, nós também podemos um dia nos tornar anjos. Tem uma música que fala que um dia todos nós seremos anjos. E um dia, através do nosso esforço e do nosso merecimento, todos nós que aqui estamos também seremos anjos, também seremos espíritos puros, também estaremos partilhando da presença de Deus. Não que hoje nós não estejamos, mas nós teremos a comunhão plena da presença de Deus, sem estarmos tão arraigados, tão presos aos nossos vícios, aos nossos maus sentimentos, aquilo que as nossas imperfeições ainda nos impedem de nos desprendermos. Porque hoje nós já estamos em um estado de consciência que nós já sabemos o caminho que nós devemos seguir, mas as nossas imperfeições ainda nos fazem cair pelo caminho, ainda nos fazem escolher determinadas situações que nos afastam do caminho que nós precisamos seguir, da presença de Deus, ainda nos afasta disso. As nossas imperfeições através do orgulho, do egoísmo, da vaidade, daquilo que nós alimentamos de forma consciente e inconsciente dentro de nós de ruim, que nos afasta de Deus. E é através desse processo de evolução, desse processo de crescimento, dessa lei de progresso que nós estamos inscritos, que nós vamos construindo o crescimento do nosso espírito e vamos nos encaminhando
para essa vida futura, para esse reino que Jesus fala no Evangelho. E Jesus fala no Evangelho sobre esse reino de uma forma muito bonita, mas antes disso ele fala sobre algumas coisas que é importante para que a gente veja da forma clara, que os nossos olhos não se percam do nosso objetivo. Porque nós hoje temos esse entendimento da vida que nós devemos alcançar, mas como um destino que nós devemos chegar, nós precisamos percorrer o caminho. Como que para chegar à nossa casa, nós precisamos andar por ruas, por avenidas, para chegar a essa vida futura, para chegar a essa proximidade de Deus, nós precisamos percorrer um caminho. E que caminho é esse? É o caminho que ele fala aqui no Evangelho de uma forma muito bonita, que para se chegar a este reino é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que haveis feitos, as lágrimas que enxugaste. Jesus, disseste que o teu reino não era deste mundo, porque é preciso sofrer para alcançar o céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele, são os caminhos mais penosos da vida, que a ele conduzem. Procurai, pois, seu caminho através das sarças e dos espinhos, e não entre as flores. E o que significa isso? Significa que é através do caminho que nós vamos percorrer, de como nós iremos percorrer esse caminho, que nós iremos chegar. É no nosso trabalho, trabalhando de forma honesta, de forma digna, nos esforçando. É através da nossa família, sendo fiel, honrando, sendo humilde. É através daquele nosso irmão que precisa do nosso auxílio, da nossa caridade, do nosso amor. Tão importante quanto o caminho que nós, tão quanto importante o destino que nós queremos chegar, é a forma que nós iremos percorrer este caminho. Porque nós podemos encurtar este caminho. Não significa que encurtar este caminho o tornará mais fácil, mais cômodo. Mas ele será um caminho que será firme. Será um caminho que nós poderemos pisar de forma firme, sentindo a segurança que nós estamos no caminho certo, sem pegar atalhos. Porque os atalhos aos nossos olhos, eles podem ser cômodos, podem ser confortáveis, mas eles são traiçoeiros. E é ao percorrer este caminho, procurando a vida futura junto a Deus, que nós precisamos firmar o nosso espírito, no nosso conhecimento, no íntimo do nosso coração. Qual é o caminho que eu estou percorrendo hoje para alcançar essa vida futura? O que é que eu estou construindo no meu espírito dia após dia? Não é almejar a perfeição, não hoje. Nós iremos percorrer, iremos chegar. Mas o que nós estamos fazendo para percorrer o caminho certo? O que nós estamos fazendo para construir este caminho de forma segura? O que nós estamos fazendo principalmente para não percorrer este caminho só? Deus nos fez simples e ignorantes, mas também não nos fez para vivermos só. Perceba quando ele fala aqui que nós precisamos praticar a humildade e a caridade. Nós precisamos praticar isso para com o outro. O que é que significa isso? Que nós não podemos percorrer este caminho só. Nós precisamos percorrer com o outro. Porque é através do auxílio ao próximo que todos nós iremos melhorar. Nós estamos hoje no planeta Terra, num mundo de provas e expiações, mas já estamos num período de regeneração do nosso planeta.
Mas esse período vai acontecer de forma coletiva, com todos os espíritos que estão nesse momento aqui no planeta Terra em busca de melhorar, em busca do crescimento. Porque há um esforço coletivo para que isso aconteça. Não pode ser um esforço só da Graciele, do Márcio, da Bia. Tem que ser um esforço coletivo. Para quê? Para que na hora que eu possa fraquejar, alguém possa me ajudar. Para na hora que eu ver que meu irmão esteja fraquejando, eu também possa auxiliar. Então é nisso que ele fala, que para percorrer este caminho é preciso estas coisas. E para deixar bem fixado na nossa cabeça a abnegação, a humildade, a caridade e a benevolência para com todos. Porque a gente precisa entender que para melhorar o nosso espírito, a gente precisa colocar em prática o ensinamento que Jesus nos ensinou. Amar a Deus, sim, sobre todas as coisas, mas também amar ao próximo. Porque é colocando essa corrente de amor que Jesus nos ensinou em movimento, que todos nós iremos percorrer este caminho juntos. Todos nós iremos almejar esse progresso que nós tanto queremos e nós vamos alcançar esta vida futura. E o que é que nós precisamos para isso? Fortalecer a nossa fé. Porque se nós temos a fé que existe uma vida futura, que eu tenho a completa consciência e certeza do destino em que eu irei chegar, eu irei me esforçar para chegar até ele. Não é isso? Porque se eu tenho dúvida de qual destino eu quero chegar, qual é o caminho que eu vou percorrer? Então, para isso também nós precisamos fortalecer a nossa fé. E para fortalecer a nossa fé, nós precisamos cada dia mais estreitar os nossos laços com Deus, permitir esta comunicação. E como é que a gente faz isso? Nos comunicando com Deus através da prece, cumprindo os ensinamentos que Jesus nos ensinou, vivenciando isso no nosso dia a dia, tentando ao máximo, no mesmo momento que nós fraquejarmos, não desistir. E é exatamente nisso que irá mostrar o nosso mérito, o nosso esforço. Quantas vezes a gente cair, a gente tentar novamente e pedir a ajuda de Deus e fortalecer esse laço. Fazer a nossa prece, fazer o nosso evangelho, colocar esse amor que Ele veio nos ensinar, amor ao próximo, a caridade, mas também esse amor para conosco, porque nós também precisamos desse amor para o nosso crescimento. E para isso a gente precisa fortalecer a nossa fé, entender qual caminho nós temos que percorrer, reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer as nossas imperfeições e decidir o destino que nós queremos chegar, porque é uma decisão. Porque quando nós decidimos verdadeiramente o caminho e o destino que nós queremos chegar, fortalecendo a nossa fé, por mais que em algum momento a gente possa se desviar, a gente vai retornar para a rota que a gente tem que seguir. Porque é isso. Porque é isso que a gente faz todos os dias. E é essa oportunidade que Deus nos dá. Quando Jesus disse que meu reino não é deste mundo, é a vida futura, essa vida tão bonita que nos espera na frente. E quantas oportunidades nós já tivemos para percorrer este caminho, e quantas oportunidades nós ainda teremos para melhorar o nosso espírito, para educar o nosso espírito, para poder percorrer este caminho e seguir para a vida futura, para os mundos felizes, para chegar cada vez mais próximo da perfeição e cada vez mais próximo de Deus.
Isso é uma escolha, é uma decisão e é um esforço. Escolher que, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos deslizes, que a gente tem que se levantar, que a gente tem que se esforçar, não se deixar abater e escolher fortalecer a nossa fé, escolher estar perto de Deus todos os dias. E tem mais uma passagem aqui do Evangelho que eu gostaria de ler para vocês, que ele fala sobre o ponto de vista, que é exatamente sobre a fé. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E é essa fé que tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles examinam a vida terrestre. Sabendo que está em um lugar temporário e não definitivo, recebe as inquietações da vida com mais indiferença, e disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe atenua a amargura. E é exatamente com essa fé fortalecida, essa proximidade, esses laços estreitados dia após dia com Deus, que mesmo em momentos de aflições, mesmo em momentos que a situação não seja clara, que nós não tenhamos um entendimento ainda, mas que a nossa fé não permita que a gente se abale e que não nos permita nos desviarmos do caminho que nós precisamos percorrer. E é essa fé fortalecida, dia após dia, que vai nos levar aos mundos felizes que Jesus veio nos ensinar, a essa vida futura que nos espera. E só Deus só quer de nós o compromisso, a decisão e a fé. Nada mais do que isso. Ele aceita as nossas imperfeições e nos dá, dia após dia, as oportunidades que nós precisamos para melhorar a nós mesmos e para chegar o mais próximo dele todos os dias. Então, que a gente possa, com as palavras que nós escutamos hoje do Evangelho, e para os nossos lares hoje, e com essa reflexão de que a nossa fé, ela precisa ser fortalecida, mas ela também é uma decisão, e que para isso a gente precisa estreitar os nossos laços e escolher estar na presença de Deus. As dificuldades precisam ser entendidas e fortalecidas com a nossa fé. Nunca a gente pode se sentir abalado ou se sentir esquecido, mas entender que o que nos acontece é para o nosso bem, é para o nosso melhoramento, e é justamente a nossa fé fortalecida junto a Deus que vai nos dar esse conforto e esse amparo. Muito obrigada. Então agradecemos nossa irmã Graciele por essas palavras que nos orientam para a nossa vida futura, né, que é o nosso verdadeiro objetivo, né? Como já foi muito bem explicado aqui. Então agradecemos para os que nos acompanharam aqui pelo Instagram, e quem ficar aqui, vamos participar da vibração, aliás, da vibração, né? Isso, da irradiação, desculpa, e os nossos amigos que estão no Instagram podem ficar com o passe virtual.